que algum produto ficou mais caro, são diversos fatores que acabam influenciando. Inclusive o próprio clima, porque o ano mais quente da história, o ano de 2024, impactou a mesa do brasileiro e deixou as refeições mais caras. Os preços de alimentos básicos como carne, café, leite e laranja subiu de forma expressiva e parte da explicação está justamente por conta do calor e da seca, segundo inclusive os especialistas ouvidos pelo G1. E a gente vai trazer aqui essas informações aqui, que traz aqui, ó, inflação do café da manhã em 2024. Veja quais os alimentos ficaram mais caros e o que ficou mais barato no último ano. A gente percebe que teve um aumento considerável aqui em relação à banana, 1,67%. Já o mamão ficou mais barato, 1,84%. Só ele. E aí, isso é o pouco, né? Porque vai aumentando. Mas, olha, o pão... Pão, 3,27%. Mais caro. A manteiga, 6,3% mais caro. Leite. E olha só, chegamos aqui nos vilões. Leite, 18,83%. Café. O nosso cafezinho aqui, 39,6%. E a laranja, 48,33%. Sabe o que é pior? Laranja, café e banana fazem parte da minha dieta diariamente. Exatamente. Eu acho que é um dos produtos que eu também mais leite, consumo. Nem tanto, raramente. Mas o café, né, todo mundo vê, né? E olha, a gente também vai trazer informações sobre o prato feito do brasileiro em 2024. Também está caro. Também aumentou bastante. O arroz em 8,24%, o contrafilé 20,06%. Aí o feijão ficou mais barato, 8,57%. O ovo também ficou um pouco mais barato, 4,54%. A batata teve uma diminuição considerável, de 12%, quase 13%. O alface aumentou um pouquinho, quase 0,40%. E a gente chega aqui no frango, 10,34%. A cebola mais barata, quase 36% mais barata. E o tomate, que está nessa subida e descida sempre, né? Quando a gente fala sobre cesta básica, menos 25,86%. No almoço eu tenho notícias boas para mim, né? O feijão está mais barato, o arroz está um pouquinho mais caro, mas minha salada normalmente, coisa prática, né? Cebola, tomate, com vinagrezinho já resolve para mim. É verdade. Então não senti tanto almoço, não. Mas o café realmente... Eu gosto mais de carne do que de frango. Assim, meu paladar é assim, então realmente... Eu sou ruim de proteína, sabe? Eu tento variar. Inclusive tem dia que é ovo mesmo. Eu gosto de almoçar com ovo. Eu sou ruim de comer proteína. Eu acho que o que pega mais, pelo menos para mim, é o café da manhã mesmo, né? Que a gente percebe aí. Com certeza. Café, leite, a manteiga, o pãozinho aí que não pode faltar. Enfim, vamos continuar falando sobre esse assunto, porque quando a gente fala sobre preço é algo que a gente não gosta muito, principalmente se ele fica mais caro. E para a gente entender também sobre essa questão de como que esses produtos acabam influenciando no nosso bolso e como esse cálculo é feito também, né? A gente viu que o clima interfere, mas existem impostos específicos para os produtos e os alimentos, né? Inclusive ferramentas que monitoram os preços, né? Como o IPCA. Não sabe o que é? A gente vai saber agora juntos aqui com Suerda, que já está com a gente, a Suerda Soares, economista. Suerda, bom dia para você. Pergunta de vestibular, o que é IPCA? Bom dia. Olá, bom dia a todos. O IPCA é o Índice Oficial de Preços do Brasil. É ele que calcula a inflação. Esse nível de preços, ele representa, na verdade, esse índice que traz essa sensação, ou concretiza essa sensação que a gente tem das coisas estão mais caras ou não. E essa semana, né, foi publicado o Índice de Preços, o IPCA 2024, e ele traz aquela não grata surpresa, porque a gente estava na perspectiva de 4,71. Finalzinho de novembro e de dezembro, estávamos imaginando que a gente chegaria a 4,71, mas os dados oficiais dessa semana nos mostram que foi ainda mais superior, chegando a 4,83%. Isso representa mais um ano que a gente fica acima da meta de inflação do Banco Central, que era 4,5%.
Então, esse índice ele traz justamente essa mensuração do nível geral de preços de circulação na economia. E que foi, mais uma vez seguida, acima da meta, que em 2023 a gente já tinha ultrapassado, chegando a 4,62. Então, realmente são números que a gente, na prática, vê que quando a gente chega ali no supermercado, aquele cafezinho, aquele leite que a gente está acostumado vai aumentando consideravelmente, porque quando a gente soma no ano todo, é um número que cresce expressivamente, né? Às vezes é 1%, 2%, mas quando a gente vê como um todo no ano, a gente vê que realmente faz a diferença, né, Suerda? Exatamente. E tem algo ainda mais curioso nesse índice, porque esse índice ele é composto por 9 categorias. E nessas categorias, eles são mais de 300 subitens. E o setor de alimentação, ele não subiu apenas 4,83%. Ele foi o setor, conforme vocês estavam passando há pouco, foi o setor que mais subiu. Na verdade, ele subiu quase 8%. Então, por isso que essa sensação de quando o consumidor vai no supermercado, ele diz assim, não teve um aumento só de 5%, né, de forma arredondada, que a inflação foi 4,83%. Não foi só isso que eu senti no pão, não foi só isso que eu senti na manteiga. De fato, porque não foi apenas isso que subiu nesses itens. Esses itens que fazem parte da categoria alimentação e bebidas, ele teve um aumento de 8%. E se a gente for além, se a gente estratificar essa categoria de alimentos e ver que itens subiu, vamos ter recordes de subida. Por exemplo, o abacate chegou a quase 174% de aumento. Eu não sei nem o que é abacate mais, viu, Sueli? O que é abacate? Faz tempo que eu não levo lá. Foi eliminado. Eu não sei o que é. Foi eliminado da dieta, né? Porque o aumento dele foi muito expressivo. O setor de carne teve um aumento de quase 20%, o setor de pães, leites, café, que todo mundo sentiu. Então, foram setores que, de fato, o consumidor, quando ele vai no supermercado, tem aquele mau humor quando vai no supermercado, porque, de fato, eles estão mais caros, inclusive, do que a meta oficial, do que o índice oficial de preço, que foi 4,83, mas a gente tem itens aí que subiu 20%. Ô, Suerda, você falou sobre esses subitens que influenciaram o IPCA. Eu estou trazendo aqui informações do G1 que diz assim, ó, os 10 subitens que mais influenciaram. A gente tem gasolina, plano de saúde, refeição, o café moído, condomínio, ensino fundamental, lanche, serviço bancário, leite longa-vida e aluguel residencial. Fala um pouquinho sobre a relação desses subitens e como eles acabam influenciando o IPCA. Esses subitens, se a gente for analisar... Eu acho que estamos sem a Suerda. Caiu? Olá. Caiu. Agora estamos te ouvindo, Suerda. Pronto. Se a gente for falar desses subitens que Paulinho listou para todos nós aqui, vamos perceber que dessa lista aí de 10, a gente tem pelo menos 7 que fazem parte das despesas fixas dos brasileiros que têm um salário mínimo até 5 salários mínimos. Então, são essas despesas que pressionam o orçamento doméstico. E a gente não consegue, que a gente chama de propensão marginal a consumir, ou seja, de forma reta, o que seria... Quem ganha R$1.000, consome R$1.000. É diferente de quem ganha 40 mil reais, consome X valor, investe X valor. Então, ele consegue diversificar a sua renda em todas as categorias. Lazer, alimentação, vestuário, saídas. Diferente de quem tem aquele orçamento apertado, que ele apenas canaliza para aqueles itens que são essenciais para a nossa sobrevivência. Então, quando você pega essa lista e verifica que os itens essenciais da nossa sobrevivência foram os que mais subiram, é os que mais geram impacto no orçamento doméstico dessas famílias que vivem de 1 até 5 salário mínimo, diferente daquelas pessoas que vivem com mais salário mínimo. E é importante, quando a gente está falando de IPCA, o IPCA é um índice que calcula essa inflação nas famílias urbanas de 1 salário mínimo até 40 salários mínimos. Então, você tem um grupo aí bem diverso dentro desse índice. E aí, o pessoal que é mais afetado, sem dúvida, é aqueles que não podem escolher o que vai consumir com sua renda, porque sua renda já está toda consumida com os itens que são básicos.
Então, o aumento nesses itens que são básicos, de fato, gera o menor poder de compra para essas famílias, essa sensação de empobrecimento. E por isso que quando a gente chega no supermercado, a gente escuta sempre. Eu sou uma que estou sempre andando e falando assim, gente, não dá para consumir isso essa semana, porque está muito caro. Então, fica ali procurando os substitutos, aqueles itens que dá para substituir, aqueles alimentos, como o Ayrton falou, faz muito tempo que ele não come abacate, então, aqueles itens que são eliminados da nossa dieta de forma momentânea, e aí a gente espera passar esse choque de demanda, esse aumento no nível de preço, para voltar a consumi-las. Pois é, né? É dessa forma. Agora, algumas outras dívidas, aí você não consegue escapar muito. Exemplo, quem não mora de aluguel, né? Mora em casa própria, mas está pagando financiamento ainda. Aí a gente viu que as taxas de condomínio também levaram esse IPCA lá para cima. Aí não tem muito o que fazer, né? Realmente se programar para pagar o que está devendo, né? Exatamente. Esses itens que fazem parte dessa cesta, né, essa cesta obrigatória de consumo, quando eles se elevam, são os mais complicados, porque eles são itens que não cabem o poder de escolha de consumi-lo ou não. O que cabe é apenas pesquisar preço, promoção, fazer a negociação, tentar fazer algum tipo de negociação, mas eles não são eliminados. E é importante a gente falar de que cenário econômico a gente está vivendo hoje no Brasil. Ele é um cenário econômico que a inflação está acima da meta, mas ela está abaixo de 5%, que foi o índice que a gente chegou aí em 2022, acima de 5%. Então, desde 2022, existe um esforço de trazer essa inflação para abaixo de 5%, mas ainda aquém da meta. Mas estamos num nível de desocupação, que é o nível de desemprego, o nível de pessoas ocupadas no Brasil hoje, abaixo de 7%, é um nível recorde na série histórica, mas você tem uma série de elementos hoje que faz com que a população tenha esse processo de que ainda continua apertada, porque você tem uma economia extremamente superaquecida, onde a massa salarial, grande parte está ocupada, o valor per capita por pessoa, no sentido de salário, subiu, a gente viu aí que o salário mínimo teve uma correção acima de 7%, mas a gente tem aí já contratado para a próxima reunião do Copom, que é em março, uma taxa Selic, que é a taxa de juros da economia, de 14%. Então, isso vai encarecer o crédito. Isso faz com que quem está endividado fique ainda mais endividado, porque vai estar mais caro sua dívida. Então, é esse o cenário para 2025, e esse cenário é de grande alerta, porque o governo federal vem fazendo inúmeras tentativas de como frear isso, e tem percebido que é necessário fazer mudanças estruturais. Se não mexer na estrutura de gasto, e não é só gasto do governo, todas as esferas de gasto, a gente aí dificilmente consiga alinhar essa economia para que a população, de fato, quem precisa, tenha uma sensação de que tem poder de compra, está melhor. Então, estamos nesse processo que os índices estão bons, mas a população ainda não tem essa sensação. Suerda, tem um telespectador perguntando se o aumento do dólar também acaba influenciando nessa questão dos preços. Queria que você falasse sobre esse assunto e também outros fatores que acabam contribuindo para esse aumento. Sem dúvidas, a gente está vivendo uma série histórica do nosso dólar, que é o câmbio, uma das maiores. Chegamos a 6,40 mais ou menos. Hoje estamos aí no patamar de 6,12, 6,17, a depender do dia. Mas o dólar impacta, sem dúvidas, na economia como um todo, porque a nossa moeda ela fica muito mais desvalorizada. Então, é muito mais difícil comprar itens fora. E conforme a gente estava falando no início, a gente está com um problema de oferta de produtos, principalmente pelos problemas climáticos. Então, muitos dos produtos, para que a gente consiga atender os nossos consumidores, tem que ser importados. E como a gente importa esses itens e a nossa moeda está mais desvalorizada, a gente está com menos dinheiro, a gente precisa ter mais real para comprar dólar, de fato, isso faz com que a pressão nos preços seja o que a gente está vivendo hoje. Então, as pressões dos preços, elas podem ser justificadas por vários itens. Entre eles, um choque de demanda, dado que a oferta está insuficiente,
devido a todos esses climas, essas intempéries climáticas, e por outro lado, que importar esses produtos estão mais caros. Então, isso vem com que esse produto chegue aqui no Brasil mais caro. Então, são esses dois mecanismos que fazem com que essa cesta de produtos do consumidor estejam mais alta. Muito boa essa pergunta, porque a gente tende a achar que as coisas estão apenas em nível local. Ah, não, é uma situação interna. Não, estamos num país globalizado e todas as situações afetam o Brasil. Entre elas, o nosso câmbio está mais alto, faz com que a gente precise de mais dinheiro para comprar os itens lá de fora. E aí, quem paga essa conta somos nós consumidores. Perfeito. Suerda Soares conversando com a gente. Suerda, rico é o Paulinho, que só bebe café com leite diariamente. Rapaz. Pega 2 produtos que subiram. Eu só bebo café, pelo menos só um. E ainda comentei que como carne, então eu fico tô rico demais. Não, né? mas carne eu também como. Eu acho que eu ganhei na Mega Sena e não revelei ainda. Eu acho que eu vou aproveitar e ficar comendo só manga, porque tem muita manga em excesso e tá mais barato, porque tá caro o negócio do supermercado. Hein? É uma boa mesmo, comer a fruta da estação, porque não paga. Manga e caju. Pronto. Resolvido o problema. Mas temos que ter cuidado com essas continuidades de consumo de itens que teve elevação de preço. Porque significa o quê? Que o Paulinho está se endividando para continuá-los consumindo, que é como ele disse, não sei se eu ganhei na Mega. E aí isso é um reflexo do nosso endividamento. Não estou dizendo Paulinho, tá, gente? Mas isso é um dos reflexos na economia do Brasil, é isso. A população está tentando manter o mesmo nível de consumo dos mesmos itens e aí, com isso, ela faz com que tenha se endividado. É aquela pessoa que faz a feira do mês no cartão de crédito. Então, ela vai pagar aquela feira... Ela vai pagar aquela feira e ela já consumiu aquela feira. E aí, de fato, você tem essa população que está buscando no endividamento, no crédito, alternativas para continuar consumindo aquela cesta de produtos que era da sua dieta, que era da sua família. E isso não é o problema. O problema é não pagar a conta. Perfeito. Verdade. Obrigado, viu, Suerda? Obrigado, viu, Suerda? Até a próxima. Até já. Até a próxima. Um bom dia a todos. Obrigado.